boa noite. Vamos para mais um vídeo da série A Bíblia e a Contabilidade. Vamos ao nosso quinto vídeo. Quem ainda não assistiu os anteriores do Contabilmente Falando, você pode ter acesso aqui no Facebook, né? Você fica por dentro de todos os capítulos do livro de Gênesis. Seguimos no capítulo de Gênesis que nós já conversamos. Vamos continuar com o capítulo 13 da chamada de Abrão por Deus, o patriarca, né? Estamos contando sobre a relação entre a história dos patriarcas do livro de Gênesis e a contabilidade. Concentra-se naquele aspecto, no aspecto econômico da época, que a contabilidade refletia já os aspectos econômicos da época, no sentido de o desenvolvimento da economia centrada no procedimento agrícola, nos recursos agrícolas, e uma contabilidade voltada para evidenciar um patrimônio concentrado em ativos biológicos, no ativo numa perspectiva permanente, numa perspectiva biológica, ou seja, uma contabilidade que se concentrava em inventário para evidenciar o patrimônio a partir das negociações econômicas agrícolas da época. Vamos continuar conversando do capítulo de Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 14, quando o Senhor promete a Abrão a terra de Canaã. A Bíblia diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Lembra-se que a gente parou na separação entre Abrão e Ló, em que estava havendo uma contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, e Abrão ofereceu a Ló, para onde você quer ir? Ló escolheu as campinas de Moabe, na parte de Sodoma, e Abrão foi para as terras de Mane. E o que é que acontece? Disse o Senhor a Abrão, isso é o versículo 14, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, Deus falou a Abrão, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Essa parte é a evidenciação da geografia bíblica, a localização geográfica para os povos, para a localização das nações, mostrada a partir da Bíblia. Porque toda essa terra, versículo 15, que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, esse é o versículo 17, e na sua largura, porque eu te darei. Versículo 18, e Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, desse trecho, nós podemos verificar que Deus mostrou a Abrão, disse a Abrão: essa terra que você observa, a terra de Canaã, é a terra que eu vou lhe dar. Deus fez uma promessa eterna de que aquela terra que ia ser ocupada por Abrão, a terra que iria ser ocupada, Abrão, seria ocupada para sempre. E ainda, Deus diz nessa promessa do lugar onde Deus estaria plantando Abrão, a sua descendência. Quando a Bíblia fala: Abrão, se você puder contar o pó da terra, né, no versículo 16, se você puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. A Bíblia ela faz essa comparação, né, quando ela conta pra gente essa comparação entre a quantidade do pó da terra, que é incontável, seria a quantidade do povo hebreu que seria dado como descendência de Abraão, não como filhos diretos de Abraão, mas a partir do filho que Deus iria dar a Abraão no capítulo mais à frente, tá? Então daí a gente vê a consolidação de que a perspectiva da contabilidade na época concentrava-se no patrimônio físico permanente, num patrimônio evidenciadamente agrícola, onde a quantidade de posses, de terra e de rebanhos que se criariam naquela terra, e de servos e servas ou de outros ativos que seriam de posse do patriarca, evidenciaria o quanto ele seria rico. Segue a perspectiva da contabilidade, evidenciando a quantidade e o valor do patrimônio a partir do montante de bens que era possuído. E aí, no capítulo 14, depois que se conclui o capítulo 13 do livro de Gênesis, a Bíblia conta a história da guerra de 4 reis contra 5. E aí esses reis entraram em guerra, né? Rei de Elazar, rei de Elão, rei de Goim, contra Bera, rei de Sodoma, contra o rei de Gomorra, rei de Adimá, rei de Zeboim e o rei de Belá.
né? Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado, né? Mar Salgado, 12 anos, e todos esses se ajuntaram, 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram, ao 14º ano veio, e esses reis houve uma guerra. O aspecto das guerras naquela época da Bíblia, quando se havia guerra entre um rei e outro, tomava-se como uma das características que determinava a vitória de um rei contra outro, era que, ao ser destruída, a questão de se matar os soldados do rei em que se havia guerra, tomava-se os despojos. A Bíblia ela vai falar sobre os despojos. E esses despojos eram os bens que eram levados para a terra do rei vitorioso, do rei que foi derrotado. Então aí também a Bíblia ela vai contar sobre os despojos e o valor que cada despojo tinha, que era lastreado pelo ouro, que até então o ouro era o bem, desde já o bem mais valioso daquela época, e era o valor do bem era lastreado nesse material. Então, o que é que acontece? Em todas essas guerras que a Bíblia fala, a Bíblia ela vai contar no versículo 11 do capítulo 14, tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento e se foram. Então, essa era a perspectiva da vitória da época, tomar os bens e levar, né? Então, esses bens eram contabilizados pelo quanto se valia, lastreado pelo valor em que aquela peça representava como referência. Referência aqui ao ouro. Então, essa peça que foi tomada como despojo, ela valia tanto se comparada ao ouro. E aí nós já verificamos essa perspectiva. E no meio de levar, também levavam-se as pessoas para servir como servos daqueles reis que saíam vitoriosos na batalha. E foi levado Ló, no versículo 12 do capítulo 14, Ló é levado cativo, a Bíblia conta aqui. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, lembra que ele tinha ido para lá, ele tinha escolhido ir para lá, e dos seus bens e partiram. Veja que a Bíblia evidencia a tomada de bens no momento da guerra. Então, daí verifica-se que a contabilidade evidenciava o quanto esses bens valiam e o quanto aquele rei tinha se tornado poderoso em relação à tomada, não só no aspecto da guerra, da destruição da quantidade de soldados em si, da vida, mas também na perspectiva do enriquecimento. E aí, no versículo 16, a Bíblia conta, trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, ainda as mulheres e o povo. Quem? Abrão. Abrão, veio um hebreu, contou a Abrão que tinham levado Ló no meio da guerra, e Abrão, versículo 14, um pouco antes, ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, os perseguiu até Dan. Versículo 15, repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Versículo 17, após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Veja que a perspectiva da contabilidade concentrava-se no aspecto inventariado dos bens. Esses bens eles são evidenciados como a caracterização do indivíduo que detinha o patrimônio. E aí no versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou-ele Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. O dízimo ele é uma ordenança dada desde o primeiro livro da Bíblia, da primeira chamada de Deus, com uma porção em que é devolvida a Deus a partir da renda que foi dada pelo próprio Deus. Deus me abençoa com aquela renda e eu devolvo aquela parte, aquela primícia daquela renda a Deus. Então veja que há um reconhecimento, o valor, aí estabelece a diferença entre o valor, e o preço. Aquilo que me é transferido como renda, dado por Deus, representa um valor a qual eu devolvo a Ele em forma de dinheiro, em forma da posse, em forma do ativo, da disponibilidade, o valor, a significância da primícia como um valor daquilo que Deus me deu. Então, gente, eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo nós continuamos conversando porque temos muitas histórias. Eu agradeço. Deus abençoe vocês.